Salve, salve galera, bom dia a todos nós. E estamos aqui no canal Fim da Copa para falar sobre o 13º dia da Copa do Mundo. Vai encerrar a segunda rodada de todos os grupos hoje, certo? Teremos a finalização dos grupos da Inglaterra, de Portugal, e aí a partir de amanhã, ó, finaliza geral, até sábado, em todos os grupos. Vão jogar simultaneamente nos mesmos horários. Amanhã os grupos A e B, depois C e D, até chegar novamente nesses últimos grupos aqui. Vamos hoje começar falando dos jogos de hoje e terminar o vídeo falando dos jogos de ontem, 12º dia. Hoje, por exemplo, teremos a seleção de Cristiano Ronaldo, Portugal contra o Uzbequistão, às 2 da tarde, e a Colômbia contra a República Democrática do Congo, às 23 horas. São os jogos Grupo K. Portugal, o jogo que vai passar na Cazé TV, com a provável escalação de Diogo Costa, João Cancelo, Rubens Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes. João Neves, Vitinho e Bruno Fernandes. Bernardo Silva, Rafael Leão ou João Félix e Cristiano Ronaldo. Tá bancado, certo? E vamos torcer, né, para que faça uma partida melhor, não só o mito, não só a lenda, como todos os seus companheiros. Só lembrando, contra fatos não argumentos, eu sou um dos maiores fãs de Cristiano Ronaldo. O homem é o maior artilheiro, um dos maiores craques da história da Champions League, do Real Madrid, do Manchester United, do Al Nassr e da seleção portuguesa, e é o maior artilheiro de seleções até hoje, mas em Copas do Mundo não emplacou. E imagina a cabeça dele, uma primeira partida em que quase não chutou ao gol, e vendo seus grandes concorrentes históricos aí, o Messi, que é o maior deles, batendo recorde de gols em histórias de Copas ontem, se tornando artilheiro já da Copa do Mundo, fazendo 5 gols, todos os gols da Argentina. O Mbappé já tem 16 gols na história das Copas, com 3 Copas do Mundo. Já tem 4 gols nessa Copa. O Haaland já tem 4 gols nessa Copa. O Harry Kane hoje deve dar uma disparada também. É brabo, o negócio é brabo. Vamos torcer aí para o Cristiano Ronaldo ter uma sorte maior, né? Neste jogo aí de Portugal. E a seleção do Cazaquistão deve ir para campo com Yusupov, Kuzanov, Urozov, Abdullaev, Karimov, Mazgovoy, Shukurov, Saifiev, Failuzaev, Kanrobelakov e Shomurodov. Bom, acredito que os comandados do treinador Roberto Silveira aí vão fazer um bom jogo hoje. Vou já até falar meu palpite aí. Eu acho que Portugal goleia hoje. Vai enfiar uns 5-1 no Uzbequistão. Vamos torcer pro papai Cris fazer uns 2, chegar a 10 gols em Copas do Mundo e já, quem sabe, nessa Copa mesmo não chegar até uns 15 aí, ficar próximo ali dos grandão. Se bem que o Messi e o Mbappé, do jeito que tá a caminhada aí, vão disparar, né? Bom, o outro jogo do grupo, certo? Que é entre Colômbia e República Democrática do Congo. Teremos provavelmente lá em Guadalajara, será no México esse jogo. O de Portugal é em Houston, né, nos Estados Unidos. O jogo dos colombianos é no México. A torcida da Colômbia está inflamada, lotando os estádios. E as prováveis escalações são Monteiro, Mojica, Minas, Sánchez e Munhoz Lerma, pela Colômbia, né, a defesa. Richard Rios, Rodrigues, Arias, Luiz Dias e Luiz Soares. E RD Congo deve vir com Mipassi, Nzal, Massuaku, Capuadi, Taunzebe, Mepemba, Kalulu, Montonsami, Keyembe, Mukau e Wissa. Certo? Colômbia vai ter um jogo difícil, hein? Os congoleses empataram com Portugal. Sei lá se não sai um outro empate aí. Se bem que eu gosto demais da seleção colombiana. Eu não vi o nome do Ramos Rodrigues aqui. Será que... Ah, não, é o Rodrigues aqui. Rios e Rodrigues é Richard Rios e Ramos Rodrigues. E John Arias. Luiz Dias e Luiz Soares. Vamos botar um 2-1 apertado aí para a Colômbia, já ficando já mais tranquila em sua classificação.
também teremos os jogos do grupo da Inglaterra. Escalações de Inglaterra e Gana. Harry Kane aí, indo atrás também da artilharia desta Copa do Mundo, ele que já foi artilheiro em 2018. O jogo acontece às 5 horas da tarde em Boston, certo? Treinador Thomas Tuchel, o alemão, deve colocar em campo Pickford, Reece James, Konsa, Stones ou McGarry, Horry, Elliott, Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham. Noni Madueke ou Saka, Gordon ou Rashford e Harry Kane. Fortíssima seleção inglesa. Já o português Carlos Queiroz, que é o treinador de Gana, deve mandar a campo Assari, Senaya, Adjetei, Opoku e Mensah. Thomas Partney, Yerenki e Nuama. Solumaná, Aeo e Semenyo. Para mim, as 3 seleções mais fortes até agora da Copa: França, Inglaterra e aí Argentina. A Inglaterra deve fazer jus, se bem que a Alemanha e a Holanda já também estão pegando o caldo. Bota aí uns 3-1 para a Inglaterra, com mais 2 gols de Harry Kane, chegando a 4, encostando ali em Lionel Messi junto com Haaland e Mbappé. Pode botar aí, pode cravar isso aí. E para concluir, hoje teremos também Croácia versus Panamá. Escalations. O jogo será em Toronto, no Canadá, às 8 horas da noite. A Croácia precisa se recuperar da derrota para a Inglaterra. Provavelmente entra em campo escalado pelo Zlatko Dalic, com Livakovic, que é um dos melhores goleiros da atualidade, não só da Copa, mas do mundo. Stanisic, Sutalo, Kaleta, Kari e Gvardiol. Kovacic, Modric, Sutic e Baturina, Perisic e Musa. Os panamenhos devem entrar em campo escalados por Thomas Christiansen, com Mosquera, Blackman, Córdoba, Giovanni Ramos e Murilo. Christian Martinez, Andrade, Barcenas, Harvey, Puma Rodrigues e Waterman. Meu palpite. Eu acho que a Croácia mete uns 3-0 no Panamá. Vai para o último jogo com 3 pontos contra 3 pontos de Gana, disputando a segunda vaga aí, e acredito que vai ficar com a segunda vaga. Bom, vamos ver aqui. Jogos de ontem da Copa do Mundo. Foram muito bons. Aliás, muito obrigado. Aliás, todos os jogos desses grupos aí da Argentina e da França, nas 2 primeiras rodadas, sempre tivemos bons jogos, bons dias de jogos, e jogos com gols do Messi, do Mbappé e do Haaland, né? E é o de se esperar, mas nem tanto, não esperava tanto não. A Argentina, mais uma vez contestada pela arbitragem, teve o primeiro gol de Lionel Messi. Não, antes teve um pênalti marcado, né? Polêmico em cima do Lautaro Martinez, que eu acho que em alguns outros casos poderia não ser marcado. Tava aqui com o Pitico, ainda falei, Pitico, ele vai perder. Messi é o único jogador da história a perder 3 pênaltis em Copas. Perdeu contra a Islândia em 2018, perdeu contra a Polônia em 2022 e ontem perdeu contra a Áustria. O semblante dele estava tenso, ele meio que sentiu ali de fazer o gol, que seria o gol que colocaria ele como o maior artilheiro da história das Copas. Ele perdeu, o goleiro da Áustria foi muito bem. Depois disso, a Argentina teve alguns lances de cartões que o juiz não deu, e no gol de Messi, que acabou fazendo o gol histórico no finalzinho do primeiro tempo, começou com uma jogada que foi uma falta, certo? De McAllister. Pumba. Gol típico do Messi, pegando ali chapada na entrada da área. 1-0. A Áustria fez jogo duro com a Argentina. A Áustria jogou um bom futebol contra a Argentina, mas a Argentina ela consegue se sobressair, ela consegue impor seu ritmo, coisa que alguns adversários não conseguem neutralizar. Eu acho que a Argentina vai começar tendo dificuldades mesmo só quando pegar camisa grande na Copa. O Messi foi lá, numa jogada de bate-rebate, de 2, 3 tentativas, fez mais um. Além de ultrapassar ontem
Miroslav Klose chegar a ao seu 17º gol. Com o segundo gol da partida foi a 18 gols. É o maior artilheiro da história das Copas. Tudo bem que ele jogou muitos jogos, muitas Copas a mais, muitos gols de pênalti, mas é ele, por enquanto, o maior artilheiro da história das Copas. E vai vir ali com o francês na cola. É o artilheiro da Copa do Mundo com 5 gols também, certo? Mas ele não pode esquecer que atrás dele tem o tal do Kylian Mbappé. E assim, o próximo jogo da França é muito mais difícil que o da Argentina. A Argentina vai pegar a Jordânia, né? E a França vai pegar a Noruega. Então, rapidamente, antes de falar sobre o jogo da França de ontem, temos um jogo aqui que, curiosamente, eu acordei e ainda nem sei quanto que foi, porque eu dormi. Certo, a Argélia ganhou da Jordânia de 2-1, com gols de Ben Boali e de Amine Gouiri. E foi de virada, hein? Ó. O Nizar Al-Rashdan fez aos 36 minutos o primeiro gol do jogo da Jordânia. A Jordânia de novo fez um gol em Copas, mas a Argélia venceu e a Argélia e a Áustria agora vão para a última rodada disputando o segundo lugar do grupo. Vai ser um jogo interessante. Mesmo porque a Áustria em 82 fez jogo sujo, empatou com a Alemanha e eliminou a Argélia na Copa da Espanha. É uma grande chance aí de uma reparação histórica, certo? Bom, aí vamos para o jogo da França. Pelo grupo da França. A França venceu o Iraque. Um jogo em que eu acho que poderia ter feito muito mais gols, viu? Eu acho que foi muito fraco, 3-0 só. Porém, o que aconteceu? Bom, o Mbappé fez 1-0, um golaço de fora da área. O Mbappé fez 2-0 com um gol dado ali. Não, isso aí já foi depois, né? Não, 1-0 para a França, fim de primeiro tempo. Tivemos que esperar mais de 2 horas para voltar ao jogo devido às questões climáticas, os protocolos lá norte-americanos, de ter que evacuar estádio e esperar casos de terremoto, de raios, de tempestade. E aconteceu, assim como foi na Copa do Mundo de Clubes ontem, pela primeira vez tivemos essa situação chata. Um jogo esfria. Começa outro jogo, aí a França vem, o Mbappé faz mais um, o Mbappé chega agora a 4 gols na Copa do Mundo, o atual artilheiro, o último artilheiro, né, da Copa de 2022, e a 16 gols. A 2 gols de Lionel Messi, chegou a passar o Ronaldo Fenômeno e empatou com o Miroslav Klose. Só que com a diferença, né? Isso é apenas terceira Copa do Mundo e com uma idade bem menor. O Mbappé daqui 2 Copas do Mundo vai explodir, vai fazer mais de 30 aí. Agora fica aquela dúvida. Just Fontaine, também francês, em 1958, que fez 13 gols e até hoje o maior artilheiro da história das Copas, será mantido ainda como o maior artilheiro da história das Copas, depois do que está acontecendo nessas 2 primeiras rodadas? Acredito que não, hein? Acredito que Messi e Mbappé talvez vão passar dos 13 gols na Copa. Até o Haaland, dependendo do que acontecer nos próximos jogos da Noruega. E falando no Cometa, falando em Erling Haaland, tivemos o outro jogo do grupo da França entre Noruega e Senegal. Foi um jogo muito legal, Noruega e Senegal. Muito disputado. Parecia que a Noruega já tinha vencido o jogo, já estava tranquilo. No finalzinho o Senegal foi para cima, endureceu e quase empatou. Certo? Tivemos aí os gols do Marcus Holmgren, Pedersen, para a Noruega, e 2 gols do Haaland. E para a Senegal, o Ismaila Sarr fez os 2 gols senegaleses. Estava perdendo por 3-1, parecia tudo tranquilo para os noruegueses, poderia ter colocado 4, 5 gols no Senegal, estava bem melhor no jogo. Senegal ali, aos 90 minutos, né, aos 90 minutos já entrando nos acréscimos, fez seu segundo gol, 8 minutos de acréscimo e deu uma apertada. A defesa da Noruega às vezes vacila muito. E o ataque, que nem o Haaland mandou uma na trave, e fora muitos outros gols que perderam. Mas mesmo assim, os Vikings garantiram também 6 pontos e estão praticamente classificados, né? Jogam aí o último jogo contra a França. O que acontece aí? Se a Noruega perde para a França e fica com 6 pontos. Quem é que pode chegar aos 6 pontos? Ninguém. Senegal, se vencer o Iraque, vai para 3. A Noruega está classificada já para a segunda fase também. Perdão aí, galera, já tem que me retificar aí.
Estão classificados para a segunda fase já Estados Unidos, México, Alemanha, Argentina, França e Noruega, certo, galera? Bom, é isso que temos para falar sobre os jogos de ontem, as escalações e nossos palpites para os jogos de hoje. E assim terminaremos a segunda rodada de todos os grupos ao final deste dia. A partir de amanhã, grupos A e B, C e D, E e F, G, H, I, J, K e L vão fazer jogos de amanhã, quarta-feira até sábado, para acabar logo a primeira fase, a terceira rodada, né? A última rodada da primeira fase. A partir de domingo já teremos jogos dos 16 avos de final. E aí o couro come, aí mãe chora e filho não vê. Filho chora e mãe não vê. Valeu, galera, esse é o canal Fim da Copa, tamo junto.